Pessoal, graça e paz, tudo bem aí com vocês? Aqui quem fala é o Jocena e, como sempre, é um prazer muito grande estarmos podendo compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com os irmãos em mais uma escola bíblica dominical. Antes de mais nada, eu queria agradecer, como sempre, a oportunidade e te pedir aí para que você abaixe sua cabeça aí, feche seus olhos, para que a gente ore a Deus, para que o Senhor nos dirija nessa aula. Vamos orar? Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo, Senhor Deus, que o Senhor faz na nossa vida. Obrigado por esse domingo que o Senhor nos permite estar nessa escola bíblica dominical para compartilharmos um pouco mais da sua palavra. Senhor, nos dê sabedoria através da presença do teu Espírito Santo, para que nós possamos entender, Pai, e aplicar essa palavra na nossa vida. Desde já eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, para vocês que estão seguindo a nossa escola bíblica dominical, nós estamos fazendo uma leitura sobre a carta aos Romanos, certo? Estamos seguindo esse livro do Timothy Keller. Nós estamos caminhando agora para Romanos capítulo 5. E toda a tônica da nossa aula, todo o direcionamento da nossa aula vai ser embasado em Romanos capítulo 5. Então eu queria te convidar aí rapidamente para que você corra, pegue sua Bíblia, porque nada melhor do que nós começarmos a nossa escola bíblica dominical folheando a nossa Bíblia, né? Vamos folhear a palavra de Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus ele é o nosso único guia de fé e prática. Amém? E vamos seguir aqui os comentários do pastor Timothy Keller, tá bom? Romanos para você. Romanos capítulo 5 é o tema que nós vamos estar discorrendo dentro dessa aula. E o tema da nossa aula é: o que a justificação propicia? Então, essa é a tônica da nossa aula. O que a justificação propicia. Amém? Eu queria pedir para que você que já pegou a sua Bíblia aí, vamos começar com uma leitura bíblica, né? Então vamos ler Romanos, capítulo 5, verso 1 ao verso 11. Eu vou ler aqui minha Bíblia, que diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na presença da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho Jesus, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Esse texto é um texto muito legal, né? Muito interessante. Lembra uma música da antiga, da Betel, que a gente cantava no louvor, né? Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei. Ixi, já entreguei minha idade de Betel, né?
Mas essa musiquinha, se você decorar essa música, você decorou toda a essência de Romanos capítulo 5, verso 1 ao verso 11. É isso. Justificação pela fé. O Henrique falou aí há 2 aulas atrás muito bem sobre justificação. Se você tem alguma dúvida ainda sobre o que vem a ser a justificação, meu, volte nas aulas aí. Não tem problema algum. Veja a aula, reveja novamente a aula, até você entender esse conceito fundamental dentro da nossa declaração, vou falar assim, né? Dentro da nossa declaração de fé batista, né? Se você pegar aqui, dentro da nossa declaração de fé, isso aqui eu fiz para quando eu estudei para fazer a sabatina teológica no seminário. Então eu fiz aqui uma lista sobre os itens que compõem a nossa declaração de fé. E quando nós falamos da declaração de fé dos batistas, eu gostaria de usar esse livro aqui, ó. Uso muito esse livro, muito bom. O pastor José aí me presenteou com ele aqui, um livro sobre a nossa eclesiologia batista, escrita pelo nosso saudoso pastor Enéas Tonini. E basicamente falando sobre justificação, assim, galera, o Henrique ele investiu 1 hora numa aula para explicar o que significa justificação. Não tem problema algum. Jó, não entendi muito. Não tem problema. A gente volta a abordar esse tema novamente, porque nós estamos falando de um item que faz parte da nossa declaração de fé. A nossa declaração de fé, basicamente, ela tem 18 pontos. E a justificação pela fé, ela está lá, ó, incrustada dentro da nossa declaração de fé, tá bom? E em poucas palavras, sabe? Na página 126 aqui do livro do Enéas Tonini, ele fala basicamente sobre a justificação. E eu vou ler aqui e depois trago, mas a gente já vai andar, porque o nosso foco hoje é justamente nós falarmos no que propicia, qual é o resultado, tá bom? Quais são as benesses que essa justificação traz ao nosso coração. Nós que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, nós que recebemos essa justificação. O Enéas ele fala assim sobre a justificação no artigo número 6, tá? Dentro da nossa declaração. Cremos que a justificação é uma bênção, que o Evangelho de Cristo é uma bênção sobre a nossa vida, que Cristo assegura aos que nele creem. É a justificação. E esta inclui o perdão dos nossos pecados e a promessa da vida eterna, baseada nos princípios da justiça, que é conferida não em consideração de quaisquer obras justas que tenhamos feito. Não é por fé, não é por obra, irmãos. É por fé. A justificação é pela fé, graça. Mas em consideração de quaisquer obras justas que tenhamos feito, mas exclusivamente pela fé, no sangue do Redentor, que, em virtude dessa fé, a perfeita justiça de Cristo é livremente imputada por Deus, que ela nos leva ao estado da mais abençoada paz e favor com Deus e nos assegura todas as outras bênçãos necessárias para o tempo da eternidade. Então tem um monte de versículo aqui, tem um monte de texto que fala sobre a justificação. Mas o que você tem que ter claro na sua cabeça é que a justificação, ela vem por meio da fé. Então quando a gente fala justificação, não é pelas obras. Não é porque eu faço boas obras, mas a justificação ela vem pela fé que nós temos aonde ou em quem? Pela fé única e exclusivamente em Deus. Tá bom? E falando sobre a justificação, galera, trazendo para o nosso cotidiano, o que é a justificação? A justificação é, na verdade, todo mundo tá com a conta negativa aí no banco, né? Mas aquela conta negativa que é praticamente impossível de se pagar. É essa conta que muitos temos encarado aí, né? Devido à situação atual do nosso país. Mas imagine que é uma conta que não tem como nós pagarmos. É como se fosse um juro exponencial. A cada dia ele duplica, triplica, quadriplica e assim vai. Então, eternamente nós seríamos devedores, nós somos devedores para os bancos, né? Então, o que acontece dentro da justificação? Jesus, ele entra e media essa dívida eterna que nós teríamos com Deus Pai.
Então Jesus ele toma essa cadeira de réu, Jesus ele se transforma nesse réu, tá bom? Jesus ele se assenta nesse trono aqui e Jesus ele assume a nossa posição de pecador, né? Ele se coloca como o mediador perfeito entre o homem, entre Deus e os homens. Então, Jesus ele assume o lugar do acusado e o réu é declarado justo. Então, eu sou declarado justo não por conta das minhas boas obras, eu sou declarado justo por conta do sacrifício maravilhoso de Jesus ali na cruz do Calvário, pela fé. Tá bom? Salvação não se compra, irmãos. A salvação ela é gratuita. A salvação ela tá aí para todos os que acreditam no nome santo de Jesus. A igreja de Cristo é composta de pessoas justificadas. Eu não sou justo. Por quê? Porque eu sou pecador. Mas eu sou justificado. Quando Jesus ele se transforma como se fora o intermediador perfeito, através do seu sangue. Quando Jesus ele se transforma num filtro. Quando Deus ele olha lá de cima para nós aqui na terra, ele olha através desse filtro que se chama Jesus Cristo. E através desse filtro que se chama Jesus Cristo, que pagou o preço, que pagou pelos nossos pecados, hoje nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Jesus ele é o Cordeiro inocente. Ele recebe a ira de Deus e ele assume o lugar do pecador. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Através de sua morte, o pecador, na morte de quem? De Cristo. Cristo, certo? Jesus, o que promove a reconciliação. Então Jesus, ele é o elo. Ele é o elo de ligação entre nós e Deus. Jesus, ele é o promotor da paz. É até um outro nome, né? O Espírito Santo ele é conhecido como Paráclitos. Paráclito quer dizer aquele que caminha ao lado. E Jesus também recebe o título de Paráclitos, porque Jesus ele caminha ao nosso lado. Então, essa gloriosa doutrina da justificação é tipo assim, tá falando aqui, né? É justo, sua lei foi quebrada, as circunstâncias foram claras e a justiça deve ser aplicada. Então, a justiça de Deus ela foi aplicada, mas através do sangue de Jesus, através desse nome que é sobre todo nome, através desse nome que, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é quem nos justifica. Então nós vamos estar navegando dentro dessa aula em Romanos capítulo 5, nós vamos estar caminhando de 1 ao 11, tá bom? Vamos estar vendo essa gloriosa doutrina da justificação e trazendo aqui, ó, através do sangue de Jesus. Em Jesus, o Deus Santo busca pecadores. Deus, através de Jesus, ele busca ele nos busca como seres amados. Morto em seus pecados, o homem necessita de ser alcançado. Nós fomos alcançados. João 3,16. Porque Deus amou o mundo todo. Deus não amou um grupo seleto como os calvinistas pensam. Deus amou o mundo inteiro. É que a gente usa muito essa expressão do Hurkel Hobbes, né? Que potencialmente Cristo morreu pelo mundo inteiro. Potencialmente, mas efetivamente, ele morreu para a igreja. A igreja que eu falo é a igreja universal, a igreja que será alcançada, a igreja que está sendo alcançada por essa graça imensa de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Por conta de um homem, Adão, o pecado entrou. Isso é assunto para a próxima aula, que nós vamos estar discorrendo de Romanos capítulo 5, do 12 ao 21. Tá bom? Por conta do nosso representante legal, Adão, o pecado entrou na humanidade. Então esse pecado ele vem passando de geração em geração, como se tivesse sido incrustado dentro do nosso DNA. E vem se passando de geração em geração. O homem tinha se tornado inimigo de Deus. E era impossível ao homem salvar-se da ira de Deus. Aí vem a justificação.
Deus é justo, a sua justiça deveria ser aplicada no homem. Deus imputou o pecado do homem na sua conta. Na conta de quem? De Jesus Cristo de Nazaré, através do sacrifício maravilhoso de Jesus na cruz. E esse veredito inclui o perdão da culpa e do castigo pelo nosso pecado. Irmãos, todos nós somos pecadores. E todos nós estávamos condenados à morte eterna, no inferno. Mas através do sacrifício vicário de Jesus, espontâneo, amoroso, misericordioso, nós fomos alcançados por essa graça sem par. Tá bom? O pecador é declarado justo, eu e você. Somos declarados justos em Cristo, pela fé. Os crentes têm paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós temos paz para com Deus. Na justificação, é Deus quem tem a iniciativa em buscar o ferido. Em Cristo, os homens são reconciliados com Deus. Acabou. Se você entender essa parte da justificação, que na justificação é Deus quem toma a iniciativa, assim como em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nós falamos que é o proto-evangelho, você pode ler lá Gênesis capítulo 3, você vai ver que Deus, dentro da sua imensa graça, misericórdia, Deus ele vai sempre de encontro a sua coroa máxima da criação, que somos nós, os seres humanos. Deus sempre vai atrás da sua maior criação, a fim de que nós sejamos justificados pelo amor de Deus. Deus não nos largou à sorte, irmãos. Deus ele tem nos observado. Haja vista que nos últimos anos, nos últimos tempos, Deus envia o Espírito Santo. O Espírito Santo para que o Espírito Santo nos acompanhe, certo? Para que o Espírito Santo, como Paráclito, nos dirija, nos conduza. Deus, ele não está de olhos fechados para o nosso sofrimento. A gente fala, comenta, mas uma aplicação prática de Romanos, capítulo 5, é essa. Você, irmão, você, irmã, você, criança, você não está desamparado. Diferentemente como os panteístas pensam, né? Deus ele não criou a humanidade e largou ela. Não, Deus ele tem o seu controle. Deus ele tem a sua graça que nos dirige. Deus tem o controle de todo o universo. Deus ele nos controla com amor, com graça, com misericórdia, tá bom? E basicamente essa aula ela vai trazer justamente os benefícios da justificação. Sabe, às vezes a gente erra muito em não trazer o conteúdo da nossa escola bíblica dominical de uma maneira prática, de uma maneira que o povo, que todos nós venhamos a compreender. A gente é muito teólogo, né? E acaba esquecendo de trazer para o nosso cotidiano. E basicamente, pessoal, o resumo da nossa aula, ela tá nesse PowerPoint aqui, ó. Romanos 5, de 1 a 21. Basicamente, essa aqui é uma tabela que eu peguei de uma revista da CPAD, tá bom? Uma revista muito boa falando sobre Romanos. E aqui a gente tem um resumo basicamente da nossa aula. Se você pegar Romanos capítulo 5 e seguir, ó, primeira coisa, o primeiro benefício que nós temos da justificação, nós temos paz com Deus. Foi selado um pacto de paz entre Deus e nós, certo? Foi selado a paz entre nós e Deus. Nós não estamos num estado de mais, nós não estamos mais num estado de rebeldia, num estado de ira. Tá bom? Nós somos reconciliados com Deus. É muito, muito linda essa palavra, reconciliação. Através de Jesus, Romanos capítulo 5, 1, nós estamos reconciliados com o Pai. Através desse mediador perfeito, que se chama Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Nós estamos em paz com o nosso Pai. Nós estamos com paz com o nosso Criador. Tá bom? Sabe, bandeira branca? Bandeira branca entre nós e Deus? Nós que eu falo assim, nós que somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Se você ainda não é lavado e remido no sangue de Jesus, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Por quê? Porque esse estado de ira que você se encontra só é aplacado através do reconhecimento do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, essa paz entre Deus e você precisa ser selada. E quem vem para selar essa paz? Jesus Cristo através do seu sacrifício maravilhoso na cruz do Calvário. Igual a molecada faz, ó, vapo. Acabou.
Tá bom? Romanos capítulo 5, versículo 2. Nós temos acesso à graça pelas obras. Não, é pela fé. É pela fé. Tudo que nós fazemos, irmãos, é pela fé, tá? Não existe aqui acesso pela graça através das obras. Por que não? Porque a obra é algo que você quer se vangloriar. Nós somos vaidosos por natureza. Eu acho que esse foi um aspecto que nós podemos ter herdado geneticamente de Adão, o nosso representante legal, né? A vaidade. Nós gostamos de fazer boas obras, né? Tipo, você vai dar uma cesta básica ou uma roupa de frio para alguém, o cara já pega o celular, já bate o selfie, já faz o selfie, né? Entregando algo para as pessoas. Por quê? Porque através das obras nós que temos o coração vaidoso, a gente consegue mostrar para as pessoas, né? E a salvação é pela graça, irmãos. É dom, é favor, é um dom imerecido, é um presente imerecido, sabe? É pela fé. Tudo que nós fazemos, irmãos, é pela fé. Abraão, ele não foi salvo pelas obras. Abraão, ele já foi salvo pela fé. Justificados, pois, pela fé. Sabe? Esse é um eterno debate. Lê lá o livro de Tiago, fé e obras. Eu entendo que os dois, essas duas grandezas, fé e obra, caminham juntas. Às vezes eu não tenho obras, mas eu tenho a fé. O ladrão da cruz, ele não tinha obras. As obras dele, diga-se de passagem, era uma obra que o afastou de Deus, mas no exato momento da cruz ali, que ele estava sendo crucificado ao lado de Jesus, ele reconheceu e ele foi salvo pela fé. Então, irmãos, não são as obras que me caracterizam como uma pessoa salva. O que me caracteriza como uma pessoa salva é a minha fé, a fé viva em Cristo Jesus, a fé em Deus. Então, irmãos, é fé. A obra é consequência. Se eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, Gálatas capítulo 5, que nós estamos estudando com as crianças. Gálatas capítulo 5, Gálatas está falando sobre o fruto. O fruto é um só, mas existem 9 virtudes. E o Espírito, uma vez que a gente confessa, entrega a nossa vida para Jesus, esse fruto, ele começa a ser desenvolvido através da ação. Isso é místico, tá? Místico que eu falo assim, é a ação direta do Espírito Santo na nossa vida que vai desenvolver nessas virtudes. Tá bom? Se você tiver dúvida aí, participa da nossa reunião com as crianças aí. Está sendo abordado os frutos do Espírito, o fruto do Espírito Santo de uma maneira linda, maravilhosa. Tá bom? Então esse fruto ele vai crescendo dentro da gente e essas virtudes elas vão aflorando. Então, meu, fazer boas obras é consequência e não um fim em si mesmo. Se você transformar o fazer a boa obra como um fim em si mesmo, aí é que está o grande problema. Você vai cair dentro da soberba, destarte. Meu, você vai estar sendo justificado pelas suas obras. E, meu, não há o que eu venha fazer nesse mundo. 1 Coríntios capítulo 13 fala, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, se não tiver fé, se não tiver uma confiança viva em Deus, de nada vai se adiantar. Versos 3 ao verso 5 diz assim: nós temos a alegria na tribulação, sabe? O cristão não é aquele que fica murmurando diante da adversidade. Não, mas diante da adversidade nós nos levantamos na autoridade do Espírito Santo e nós conseguimos enxergar Deus. Deus por trás de tudo, porque no final de tudo Deus ele quer nos transformar à imagem e semelhança do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Uma dica muito boa, já falei isso daí numa pregação que eu trouxe. Meu, vê o testemunho do Danilo. Quando o dia mal chega, e aproveita e se inscreve aí no canal da nossa comunidade. Batemos 1000, hein? Agora o objetivo são 2000. 2000 não que nós estamos ligando para isso, mas é um conteúdo bíblico, um conteúdo equilibrado, um conteúdo que está com base na palavra de Deus, tá bom? Nós somos batistas, irmãos, tá bom? Nós somos batistas, tá? Por mais que a minha Bíblia aqui está mostrando que é uma Bíblia pentecostal, nós somos carismáticos, tá? Carismáticos quer dizer o quê? Que nós acreditamos no dom do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo para como uma realidade para a igreja hoje. Nós acreditamos no milagre para hoje, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Alegria na tribulação. Verso 5, a parte B, do verso 5, 5b, diz assim: que o amor de Deus foi derramado sobre a nossa vida. Ó, que banho de graça!
Que banho de amor, que banho de misericórdia, que banho de visão de Deus. É o amor de Deus sendo derramado, derramado de uma maneira que, eu gosto de usar a expressão overflow, né? De uma maneira que transborda. Transborda, e à medida que o amor de Deus ele vai transbordando sobre a nossa vida, vai alcançando mais e mais pessoas. Mais e mais pessoas vão sendo alcançadas por esse banho de graça, esse banho de amor que foi derramado através da vida de Jesus na cruz do Calvário. E caminhando do verso 6 ao verso 11, diz assim, que o amor de Deus é demonstrado a nós através da morte de Jesus. Amém? De uma maneira bem simples, um resumo sobre o que nós veremos na aula de hoje. O que eu vou fazer agora, basicamente, irmãos, é falarmos sobre como foi dividida a nossa aula. Primeiro item. Primeiro, paz com Deus. O que isso quer dizer? Que acabou a hostilidade entre nós e Deus. Como eu falei, a bandeira da paz, a bandeira branca foi levantada. Não há mais nenhum tipo de hostilidade da nossa parte para com Deus. Pode existir até no que diz respeito aos ateístas, né, que cismam em negar de todas as maneiras que Deus não existe, né? Mas entre nós, que temos o nosso coração voltado a fazer a vontade de Deus, que fomos outrora iluminados para conhecermos, que fomos alcançados por essa graça sem par, nós fomos alcançados por esse amor que inunda o mundo inteiro. Então, foi selado. Acabou a hostilidade entre nós e Deus. Até a salvação. Havia uma guerra sendo travada entre nós e Deus. Nós estávamos em estado de rebeldia. Agora, o que está selado? O que está selado é a paz. Hoje, através de Jesus, não através de Maria, mas através de Jesus, eu tenho livre acesso ao trono da graça de Deus. Isso entra até no dentro da sola, dentro do dentro da reforma protestante, né? Resgatou-se, né? O sacerdócio do cristão, né? Hoje eu tenho livre acesso por Jesus ao trono da graça de Deus. Não é Maria, não é padre, não é o pastor, não é ninguém. Eu tenho livre acesso ao trono da graça de Deus. A partir do momento que eu dobro meu joelho aqui no meu quarto, para conversar com Deus, através de Jesus, eu tenho livre acesso ao trono da graça de Deus. E isso, irmãos, é o que faz toda a diferença. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa pela luta que você esteja passando, você não precisa mais de ninguém para intermediar, e ninguém que eu falo humano. Você não precisa de mais ninguém para intermediar esse encontro com Deus. Eu posso encontrar a Deus em qualquer lugar, porque hoje eu tenho livre acesso ao trono da graça de Deus. Não é mais um sacerdote, né? Como os levitas, né? Como os levitas foram levantados para ser. Não, hoje todos nós temos esse livre acesso ao trono da graça de Deus. Não há preferência de um grupo em detrimento do outro. Hoje eu tenho livre acesso ao trono da graça de Deus. Nossa desobediência significa que Deus tinha um problema conosco. Quando Adão pecou ali no Éden, foi instaurado um problema entre nós e Deus. E até uma palavra que nós temos que voltar a abordar dentro do tema de hamartiologia. Hamartiologia é o tema que estuda o pecado, né? O pecado e as suas consequências. Tá bom? Se existe uma coisa que Deus abomina, meu irmão, minha irmã, é o pecado. Pecado é considerado um crime hediondo para Deus. Por quê? Porque a única coisa que é capaz de separar o homem de Deus é o pecado. Então, se o pecado é colocado no meio e nos separa de Deus, o pecado ele tem que ser considerado um crime hediondo. Então, somente através do amor de Jesus, os nossos pecados eles foram perdoados. E através desse perdão, nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Há uma dívida que não desaparece por força de vontade. Não é fazendo boa obra, não é sendo bonzinho, não é sendo o pseudo religioso que eu consigo comprar a minha salvação.
Irmãos, a salvação ela só é adquirida pela fé através do nome de Jesus. Jesus ele é o mediador perfeito. Não há o que eu venha a fazer para que eu consiga alcançar esse status de alcançar a salvação, comprar a salvação. Que diga-se as indulgências, né? Ei, catolicismo medieval, né? As indulgências, meu amigo. Muita gente estava comprando na Idade Média o seu perdão, né? Mas graças a Deus pela reforma protestante, porque nós trouxemos esse realinhamento da nossa visão, né? Porque salvação não se compra, irmãos. Não adianta você dar toda a sua fortuna para os pobres se você não tiver o amor de Deus. Salvação é fé, salvação é graça, é um favor imerecido. A nossa dívida ela só some através do reconhecimento da nossa pequenez, do reconhecimento da salvação que foi derramada sobre a nossa vida através do sangue de Jesus. Deus nos perdoa e nos aceita na comunidade da aliança. Nós somos aceitos como filhos adotivos a essa comunidade da aliança que tem Jesus Cristo como o seu Senhor e como o seu Kyrios. Amém? Então foi selado o pacto de paz. Paz com Deus. Hoje nós temos acesso à graça pela fé. Nós acessamos. O password se significa graça, significa fé. Se nós temos acesso a essa tela maravilhosa, a esse update de informação, é através da fé. A fé é a chave que abre o acesso a essa graça sem par. Em Cristo somos conduzidos ao interior da sala do trono real e nela nos postamos e permanecemos através do sangue de Jesus, sabe? O sangue de Jesus tem poder. Através desse sangue de Jesus que tem poder, sabe? Deus ele nos olha e Deus ele nos olha de uma maneira diferente. Esse filtro que se chama Jesus, ele nos lava, ele nos limpa e Deus ele nos olha com uma maneira diferente. Hoje nós somos santificados pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. A adoção por parte do Pai, esse estado de graça, nele permanecemos até Jesus voltar para buscar a sua igreja, irmãos. É a salvação em Cristo. Nós olhamos para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. É isso, irmãos. Acabou. Nós temos um relacionamento de amizade entre Deus e nós. Sabe, esse elo ele foi reatado. Ele foi reconfigurado, ele foi limpo, ele foi trazido mais uma vez à pauta. Hoje nós temos um relacionamento de amizade com o nosso Deus. A ira ficou para trás. Hoje nós temos um relacionamento entre pai e filho. Deus como pai e nós como filhos obedientes a esse Deus maravilhoso através de Jesus Cristo. Hoje nós temos livre acesso a Deus continuamente através dos nossos pedidos. Nossos problemas, nossos fracassos. Deus ouve a nossa oração e nós nos relacionamos com Deus. É muito gostoso nós ensinarmos, nós orarmos a Deus. Porque através da oração nós nos aproximamos com o nosso Deus. A partir do momento que nós estamos orando, que nós dobramos o nosso joelho, por isso que a oração, irmãos, ela é fundamental dentro da nossa vida cristã. Sabe, como o pastor Ale fala, a oração, ela tem que ser uma disciplina espiritual na nossa vida. Testemunho, leitura da palavra e oração, irmãos, tem que ser o tripé que tem que conduzir a nossa vida cristã. E a oração, não digo nem como a gente gosta de falar, né? Oração, bastante oração, bastante poder. Eu não gosto de levar por esse lado, mas eu entendo que quando você ora a Deus, você se aproxima do seu Criador. Você se transforma numa pessoa íntima com Deus e você vai orar. Você ora para que você entenda quais são os movimentos que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida. Irmão, você é filho do vento. Eu sou filho do vento que eu falo o pneuma, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele nos conduz como ele quer. A nossa vida é uma vela, irmãos. E o vento do Espírito, ele sopra e ele conduz essa vela cada vez mais forte e vai levando o nosso barco, a nossa vida para águas profundas, para que nós possamos falar do amor de Deus. Então é isso, nós temos acesso a essa graça através da fé. Parte 3,
A esperança da glória em Deus. A esperança cristã não é uma aspiração, não é uma simples aspiração, mas sim uma certeza carregada de esperança. Hebreus capítulo 11, fé. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 11? Estou falando demais. Então vamos abrir aqui, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo. Vamos ler aqui, Hebreus. Vamos falar aqui sobre fé. Hebreus capítulo 11 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Então, irmão, nós não estamos falando numa simples aspiração, de um simples desejo, nós estamos falando de convicção. Convicção? Qual uma convicção que eu tenho? Uma convicção que eu tenho é que eu vou encontrar o Senhor Jesus lá no céu. Uma convicção que eu tenho é que eu vou desfrutar das benesses que Jesus deixou dentro da sua palavra. Uma convicção que eu tenho, eu vou para o céu. Uma convicção que você tem que ter é nós vamos para o céu e no céu nós vamos encontrar a Jesus. Tá bom? Esse desejo, foco e essa jubilosa certeza de futuro é a esperança da glória. Irmãos, esperança da glória é o que deve motivar as nossas ações. Esperança da glória. A esperança da glória de que nós herdamos a vida eterna juntamente com Jesus. Verdadeiro privilégio, irmãos, é um privilégio. Vemos relances da glória divina, mas um dia vamos experimentar toda a plenitude. A igreja, irmãos, faz parte do reino de Deus, tá bom? A igreja não é o reino em si, mas a igreja sinaliza o reino. A igreja é a agência de Deus. E nós somos os grandes promotores do reino de Deus aqui na face da terra. A igreja é simplesmente o início de tudo. Tá bom? É agência. É uma agência como se fosse, não vou falar uma agência bancária, porque tem muita gente confundindo a igreja com banco, né? Só vai a Deus quando está na dificuldade, né? Mas a igreja, irmãos, é uma agência promotora do reino de Deus. A igreja está sinalizando como será o reino de Deus. O reino de Deus que invisivelmente ele já foi implantado, tá? Agora, nós cremos aí que o reino de Deus, dentro do milênio, em nome de Jesus, eu sou milenista, hein? Dentro dessas escolas do Apocalipse, dentro do milênio, nós acreditamos que o reino de Deus ele vai ser instaurado aqui na face da terra. E nós vamos ver como seria se Adão, o nosso representante legal, não tivesse pecado no Éden. Alegria nas tribulações, antítese, né? Como você pode estar alegre em meio à dificuldade? Está passando na luta e está alegre? Que isso? Papo estranho é esse, Jó? Então é assim que Deus trabalha. Ainda que eu ande, Salmo de número 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, meu irmão. Capacidade de nos alegrarmos com os nossos sofrimentos. Por que nós nos alegramos com o nosso sofrimento? Leia aí Romanos capítulo 5, há uma reação em cadeia, né? Há uma reação que vão se puxando ações. Então nós nos alegramos na tribulação, porque na tribulação é onde a nossa fé é provada. E quando a nossa fé é provada, nós somos aprovados. E uma vez que nós somos aprovados, nós passamos para o estágio de número 2. Do 2 nós vamos para o 3, do 3 nós vamos para o estágio 4. É igual quando a gente jogava videogame, né? Até salvar no jogo, né? Nós vamos salvar quando, Jó? Quando nós formos para o céu encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Essa é a nossa grande ambição. Deus usa as provações para fortalecer a nossa esperança. Deus usa as provações para fortalecer a esperança. Nossa esperança é mais que um simples desejo, porque está baseada no amor de Deus derramado na vida de todos nós. Então, irmãos, a nossa esperança não traz confusão. Quanto mais a igreja é perseguida, e nós estamos sendo perseguidos. Muitas pessoas pensam que não, mas desde que nós nos convertemos, que a gente define entregar a nossa vida para Jesus, a gente já entra num estado de rebeldia com relação ao que o mundo prega. E cristianismo, irmãos, é contra a cultura. Nós não estamos aqui para concordar com a cultura desse tempo. Para você que está andando amarrando o seu burrinho aí no espírito de época, você vai dançar, porque é tudo vento de doutrina. Tá bom? Cristianismo é contra a cultura. Isso daí dá uma live, né? Nós falarmos sobre o espírito cristão e a contracultura. Tá bom? Então a nossa esperança é mais que um simples desejo. A nossa esperança está baseada no amor de Deus. Aqui, ó, como
essa figura que nos mostra é uma reação em cadeia, irmãos. Isso aqui é uma. Você entregar a sua vida para Jesus é como se fosse uma explosão nuclear. Isso aqui é como que acontece: ó, um nêutron incidente, nêutron, um núcleo fisionável, libertação de energia. É aqui, ó, é isso que é o mais legal de nós passarmos por tribulação. Porque quando nós cristãos passamos por tribulação, sabe? É o que a gente lê aqui em Romanos capítulo 5. A tribulação produz a perseverança produz fé, e a fé, irmãos, é algo incontrolável. Tá bom? Quais são os resultados positivos dessa tribulação? É uma reação em cadeia. Por quê? Porque quanto mais o cristão ele sofre com a tribulação, mais forte ele permanece. Eu lembro de Atos do Espírito Santo, em que a igreja foi perseguida, a igreja ela foi escorraçada, mas, como o autor, o consumador, o guia supremo da igreja é o Espírito Santo, irmãos, a igreja ela permanece firme e forte e nós fomos alcançados por essa graça. Sabe o que é isso aqui, ó? Bomba atômica. Isso é o que o Senhor quer promover através da sua vida. E é por isso que eu gosto de falar, o cristão ele é uma pessoa no sentido, não no sentido pejorativo, tá? É uma pessoa incontrolável. Incontrolável, eu digo assim, não são as tribulações que são capazes de parar o verdadeiro adorador de Deus. Porque o verdadeiro adorador, ele consegue enxergar através das dificuldades que Deus é quem tem dirigido a nossa vida. Amém? Então é a prática, é a prática. O amor divino é derramado em nós. Sermos salvos da ira de Deus. Sua oposição santa ao pecado e ao mal e seu ódio contra ele, sabe? Pecado é crime hediondo, hein? Essa palavra eu vou preparar ainda. Pecado é crime hediondo. Deus já nos perdoou e nos levou à sua família. Certamente nos poupará da sua ira futura. E praticamente o último ponto, o amor de Deus é demonstrado a nós através da morte do nosso Senhor. É na cruz, irmãos. Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou. Amém? E o que gera isto dentro da gente? Isto gera um respeito. Isso diz respeito ao orgulho. Conquanto nunca devamos nos orgulhar das realizações religiosas, podemos nos orgulhar do que Deus fez por nós em Cristo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Orgulho de saber que o amor de Deus ele foi derramado sobre a minha vida. Orgulho de saber que hoje eu e você, meu irmão, minha irmã, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Tá bom? Foi selado um pacto de paz entre nós e o nosso Senhor. Os benefícios da justificação não são diminuídos, mas ampliados pela tribulação. Então a tribulação ela tem um objetivo. A tribulação tem um foco. A tribulação ela tem uma benesse de nos aproximar cada vez mais do nosso Senhor. Então, se você está passando por uma dificuldade, passe pela prova dando glória a Deus. Sabe, passe pela prova dando glória a Deus, porque é justamente quando você está no deserto que Deus ele se mostra mais presente na sua vida. Amém? Então para de reclamar das tribulações, porque a tribulação é que tem te transformado, tem mudado o seu semblante e tem te aproximado cada vez mais do seu Senhor. Se enfrentamos a tribulação com o entendimento claro da justificação só pela graça, sua alegria nessa graça se aprofundará. Tá bom, irmãos? Isso quer dizer o seguinte, que quando nós sabemos que tudo que nós fazemos não é porque eu sou bom o suficiente, mas porque eu reconheço que Jesus está na minha vida, irmãos, a nossa vida cristã tem um upside down, tem uma mudança de foco, de estratégia. Nós entendemos as coisas de uma maneira diferente. Se encararmos a tribulação com a mentalidade da justificação pelas obras, em vez de fortalecer a tribulação ela vai nos destruir. Ao invés de nós sermos fortalecidos, a tribulação ela vai nos destruir. Por quê? Eu vou pensar que eu mereço alguma coisa. Eu não mereço absolutamente nada. Eu, como ser humano, eu, como uma pessoa, eu mereço só uma coisa, só o castigo divino. Mas, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, quando eu coloco a minha fé
pela graça, em Cristo, muda-se o foco da minha vida, porque eu não estou indo por merecimento. Tipo, eu mereço sim, eu mereço a morte, eu mereço o inferno, eu sou pecador, eu sou falho. Mas quando eu trago Jesus, quando eu olho tudo pela ótica de Cristo, certo? Eu sou justificado pelo seu amor. Então muda tudo na nossa vida. Amém? Eu não fico me achando o dono da razão. Eu não fico me achando como o privilegiado, o escolhido. Não, eu sou escolhido sim, em Cristo. A humanidade é escolhida sim em quem? Em Cristo. Em Cristo Jesus. Os meus pecados foram perdoados. Amém? Então, basicamente, bom, pessoal, estamos chegando no final de mais uma aula. Creio que Deus falou ao nosso coração. E esse último tópico é a alegria da justificação. A alegria é uma marca dentro da nossa vida como cristãos, né? A alegria do Senhor está no nosso coração. A alegria do Senhor é a nossa força. É muito bom nós termos exclusivamente essa atribuição, essa bênção de Deus sobre a nossa vida. Não depende essa alegria da justificação, não depende das circunstâncias ou do nosso desempenho, igual as empresas de telemarketing gostam de fazer aí, né? Ou até mesmo estamos aí no final de mais uma Olimpíada, né? Os atletas com o melhor desempenho têm sido congratulados com uma medalha, né? E a gente vê que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, né? Essa alegria de entregar o coração a qualquer coisa que não a Deus. As pessoas têm levantado muitos ídolos na sua vida, né? Que não a Deus, né? E Deus abomina a idolatria, né? Então, se há uma razão, se há um foco, se há um objetivo, que seja feito tudo para a glória do nome do Senhor. Então, se nós colocarmos a nossa alegria em coisas, nós seremos meros cristãos materialistas, né? E a Bíblia condena veementemente, né? Todo esse foco ao materialismo, né? Então, a justificação, ela é uma alegria quando bem compreendida, né? E eu termino aqui com o verso 10 e o 11 que diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, irmãos, é tudo por Ele e para Ele. É tudo para Cristo, juntamente com Cristo, né? Que a gente possa estar se gloriando em Deus, porque de Deus é que procede as nossas verdadeiras fontes de alegria. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu termino a nossa aula com uma oração e mais uma vez repetindo Neemias 8:10, que diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, irmãos, que vocês possam aplicar esse princípio da justificação em sua vida. Jesus, ele pagou o preço e a nossa salvação, ela é graça, ela é pela fé. Amém? Pela fé em Cristo Jesus. Então eu queria orar para nós encerrarmos nossa aula. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Deus, por essa aula, muito obrigado por essa santa justificação que o Senhor ministra na nossa vida. Obrigado por essa aula, Senhor Deus, que a gente consiga aplicar essa aula no nosso cotidiano e que o Senhor, Pai, resplandeça a luz do seu rosto sobre a nossa vida. Perdoe nossas falhas. Pai, dê um domingo maravilhoso na tua presença. Que a gente possa estar se reunindo com a nossa família daqui a pouco, Senhor Deus, para esse tradicional almoço de domingão. E que, meu Pai, acima de tudo, o nome do Senhor venha a ser exaltado na nossa vida. Obrigado por essa aula, obrigado pelos ensinamentos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, tchau, fique na paz. Amém.